Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vipagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, bem-vindos a mais um encontro do Yoga das Três Energias, o livro de James Schwartz. Um momentinho só que a tela aqui deu uma parada. Aí, bom menino. Bom, voltou então. Então, bem-vindos a mais um encontro das Três Energias, livro do James Schwartz. Esse livro se destina a você trafegar em Nitya. Você trafegar em Nitya e colaborar para que o seu corpo sutil se torne um instrumento adequado para o fim último que você está vendo em Nitya, que é o único fim que vale a pena, que é o autoconhecimento. Né? Então, aonde nós estávamos? Nós estávamos no capítulo que fala das três emoções e três energias básicas, né? Primárias. O James ele começou com Sattva. Ele quer explorar Sattva porque Sattva, bem usado, como ele colocou, ele chama de um portal para a não dualidade. Né? Por quê? Porque se o seu trabalho todo de desapego e melhoria da qualidade refletiva do seu corpo sutil é bem feito, é Sattva que vai te ajudar a abrir para o não dual. Por outro lado, esse portal, se ele não for usado adequadamente, ele pode prendê-lo nele mesmo, né? Porque Sattva é muito agradável. Mas se você ficar preso, querendo repetir experiências de assinatura satívica, então você vai continuar preso em movimentos de compensação, né? Que são os movimentos fundamentais de Nitya. Então, você sempre lutando por Sattva, você não vai conseguir realmente, se esse é o seu enfoque, você não vai conseguir permitir que Sattva funcione como um portal para a não dualidade. Então, tudo que a gente está trabalhando aqui, em última instância, nesse livro, é fazer com que Sattva seja um portal para a não dualidade mesmo, né? Através da purificação, através da... Esse nome purificação, eu não uso muito esse nome, não. Mas a adequação do corpo sutil para que ele reflita adequadamente a consciência. Né? E nesse ínterim, esse livro também mostra como é que você vai lidar com as outras duas energias fundamentais que estão sempre associadas, né? Que é Tamas e Rajas. Então, com base nisso, o James ele elaborou esse capítulo aqui, que é três energias e emoções primárias, e ele começou com Sattva. Então, ele vai ver características satívicas, né? Que influenciam diretamente o seu estado emocional. Na verdade, eles vêm juntos. A gente separa, fala de pensamento, emoção, mas esse é um corte que se faz, né, diante de um ambiente completamente sem divisões e sem dualidade. Então, as coisas emergem como blocos, né? Emoções e pensamentos emergem como blocos. Embora para você manter uma determinada emoção ao longo do tempo, você acabe precisando se perder bastante na sua descrição verbal de várias coisas, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que é o pensamento que é a chave disso, né? Por isso que o Vedanta trabalha tanto com conhecimento. Bom, então o James ele descreveu sobre vários aspectos de Sattva que vão gerando, né, emoções na gente que tem a ver
com essas cargas de sattva, né? Então, beleza, liberdade, o conhecimento, que é o mais fundamental de todos, né? É a base na qual a gente vai assentar todo esse conhecimento, todo esse ensino. Onde vocês veem conhecimento, pode estar certo que é sattva atuando, né? Depois ele falou do desapego, discernimento e humor, que o Marcelo tocou hoje numa conversa que a gente estava tendo aqui. À medida que o desapego e o discernimento vão funcionando, vai surgindo um bom humor muito natural com a vida, né? Eu falo isso porque eu era o oposto, né? Eu não tinha muito humor. Na verdade, tinha um humor meio ruim para lidar com o Nietzsche. E à medida que eu fui me envolvendo com o Vedanta, primeiro o discernimento. Depois o discernimento ele faz você entender o desapego, né? E nessa posição, naturalmente, você começa a refletir melhor a consciência. E uma das marcas, né, de um reflexo bem apurado da consciência em Nietzsche, de Satya em Nietzsche, é o humor. A pessoa fica bem-humorada mesmo. Parece um milagre. Eu vou até ler esse finalzinho. Então, a gente está no item 7, na página do PDF. O PDF ele é a página 132, mas o livro é a página 131. Desapego, discernimento e humor, tá? Tem assinaturas rajásicas fortíssimas esses três, viu? Sattva é a mãe do desapego e do discernimento. Na verdade, o discernimento ele vai engendrando o desapego, né? É um dos efeitos mais fortes do discernimento. Desejo e medo, ou seja, rajas e tamas, perturbam a mente e distorcem a percepção da realidade. Mas sattva é um reflexo estável, brilhante da consciência, que enxerga as coisas como elas são. Ver os prós e contras é desapego, e o desapego torna o discernimento eficaz. A consciência das irônicas contradições da vida é responsável pelo humor, uma das qualidades com a assinatura de sattva. Eu até botaria aqui uma outra coisa, eu botaria a consciência com as tragicomédias da vida, né? Que a vida ela é cômica e é trágica ao mesmo tempo, né? É responsável pelo humor, uma das qualidades com a assinatura de sattva. Ele deu um link aqui bem importante, né? O desapego torna o discernimento eficaz. Para o Jiva realmente compreender o desapego, ele tem que ser instruído em Nietzsche. Ele tem que compreender Nietzsche, ele tem que compreender o papel dele, como é que ele funciona nessa miríade de formas sencientes, formas não sencientes, leis morais, leis éticas, leis físicas, leis emocionais, como é que ele funciona. Então ele precisa da instrução para que a instrução mostre a ele como resultado o desapego, né? Essa instrução que a gente tem, ela não se aplica diretamente a você ficar um erudito nessas coisas, né? Nem esse o propósito, embora você possa gostar muito disso tudo e se aprofundar nisso, não tem problema nenhum, né? Contanto que você saiba que você esteja mexendo com uma modelagem, né? Por que uma modelagem? Porque como a realidade é não dual, na verdade não há explicação que a comporte adequadamente, né? Ela está muito além da capacidade de entendimento e de explicação nossa. Mas no que se refere ao nosso papel como jivas e jivamuktas, né, essa situada que o Vedanta dá no indivíduo ajuda ele, dentro das limitações dele, como jiva, né, na manifestação, ele entender que o desapego é a condição natural do entendimento. Quando você compreende os prós e contras da vida, você se desapega, né? Quando você se desapega, o que acontece? Você está começando a ter condições de fazer com que as vasanas deixem de ser vinculativas, né? Porque você compreendeu, né, os seus vínculos com
essas vássanas como resultado de um mau entendimento. Quando você entende que por causa do mau entendimento é que você adquiriu vínculos, aí você começa a ficar desapegado. E aí sim, quando ocorre um nível de soltura suficiente, aí você se torna capaz de discernir de modo eficaz, né? Porque você já não está com uma carga de envolvimento tão forte. E, naturalmente, por causa disso, né, esse discernimento associado ao desapego faz você rir, né, das tragicomicidades, né? Mesmo quando o jiva sofre, né, passa por problemas, privações, e mesmo quando ele está realmente usufruindo das coisas, né? Tinha um amigo meu que era engraçado, ele entrava na água assim para pegar onda lá no Rio, aí ele disse que ele ia ficando eufórico, porque ele gostava muito de mar, pegava jacaré, descia onda. Aí uma hora veio uma voz assim para ele: calma, calma com a sua euforia que você pode levar um caixote. Então ele achava graça daquilo e ia dosando, sabe? Ele ia se divertindo de um modo bem interessante, bem bacana, não ficava preso no mar nem nada, não passava sufoco. Mas ele ouvia uma vozinha, né? Sempre brincando com ele. Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa sobre esse item 7? Se alguém não tiver nada, eu vou avançar para o item 8, tá? Segurança. Bom, primeiro, ele vai bater aqui no entendimento muito básico de segurança, né? Que a segurança serve para que você mitigue, né? Você reduza as supostas ameaças contra a sua integridade física. Então, agora a gente vai ver o que é a real segurança, né? Olha como é que ele começa. Ó. Rajas cria uma visão limitada, né? Ela pega aquele seu estado, o estado mais natural seu, é uma atenção mais solta, menos focada. É a atenção que você precisa ter, por exemplo, quando você dirige um automóvel. Você não pode dirigir um automóvel ficando fixado nas coisas, né? Então, é uma atenção mais panorâmica, né? Então, o que Rajas faz? Devido à urgência que Rajas dá no seu corpo sutil, ela pega a sua visão estreita ela e cria um foco concentrado de atenção nos problemas. Então, Rajas cria uma visão limitada e Tamas desfoca a realidade, né? Ela oculta a realidade e substitui o quê? Vai substituir pelas suas projeções secundárias, né? É isso que vai fazer, né? Esse é o efeito de Tamas. Tamas desfoca e quando ela desfoca, ela bota alguma coisa no local. É sempre assim, né? Para Tamas velar, tem que ter alguma coisa no lugar. E o lugar vai ser o quê? Vai ser uma projeção sua, tá? Seja sua mesmo, de uma origem muito pessoal, muito kármica sua, ou seja, uma visão mais relacionada ao ego coletivo. Mas você sempre vai botar alguma coisa no lugar de uma visão correta da realidade. Se você não tem a visão correta, você vai botar uma interpretação que não é adequada, né? Por isso que Tamas desfoca a realidade. Então, Tamas obscurece o quadro geral. E já, o que Sattva vai prover? Ele provê uma consciência panorâmica. É uma consciência capaz de lidar com vários eventos e situações de um modo mais solto, menos agarrado, menos preso em determinados aspectos, e prover uma habilidade para você raciocinar com eficácia. Discernimento e desapego. É assim que o cara raciocina com eficácia. Quando você compreende o que está ocorrendo, não é necessário preocupar-se, pois você pode confiantemente responder à situação. Então, veja bem, essa que é a verdadeira segurança, tá? Quando você compreende o que está ocorrendo, não é necessário preocupar-se. Isso que é segurança mesmo. Essa que é a segurança de assinatura rajásica, pois você pode confiantemente responder à situação, né? Então, é interessante esse deslocamento, né? Como tudo no Vedanta, essa segurança aqui, ela é oriunda do discernimento, da compreensão, né? De cada vez a gente investir mais em sattva, né? Então, veja bem,
a segurança oriunda de rajas e tamas, elas já são seguranças oriundas de medos e desejos. Mas, no caso aqui, quando a assinatura é tamásica, aí a coisa muda. Você está plenamente confiante na situação. Satívica. Satívica, é. O que eu falei? Tamásica. Não, está errado. Obrigado pela correção. Então, quando você está com uma assinatura satívica boa, o que acontece? A sua segurança, ela simplesmente é o entendimento da situação e o seu papel nela. Em última instância, quando a coisa fica bem clara, a sua segurança decorre de que você olha em volta e vê apenas você mesmo. Então, naturalmente, a segurança vem. Não são os seus fracassos, os seus sucessos, mas isso tudo é visto como muito transitório. Coisas que são você, mas que não te limitam. Isso, em última instância, vai ficando assim. Então, você vai meio que se sentindo à vontade em qualquer situação, embora você vá tendo preferências. Bom, eu vou pular logo aqui para 9 epifanias. Se alguém tiver alguma coisa com esse item anterior, que eles estão curtinhos, embora tenham bastante relevância, aí vão perguntando. Bom, epifania. Insights, intuição, inspiração e epifanias são devidos a Sattva. Pois é, aí é o portal, vai depender como é que você usa isso. O que confere habilidade para ver claramente as coisas e analisá-las com profundidade. Sattva é responsável pela vivacidade e brilho intelectual, pela agilidade, no corpo sutil ágil. Por conseguinte, torna possível o discernimento, o desapego e o contínuo comprometimento, que são os 3 fundamentos da investigação. Então, Sattva é responsável pela diversidade de experiências espirituais. Por quê? Porque Sattva é aquilo que revela o ser pleno. Ela é a energia que responde mais adequadamente às emanações do ser pleno. A experiência do ser pleno refletida no corpo sutil é um conhecimento indireto. Mas ela só é valiosa, apesar disso, se for apropriadamente contextualizada pelas escrituras. Bom, a primeira coisa aqui, que é importante aqui, é esses 3 fundamentos da investigação que ele falou. O desapego e o discernimento trabalham muito juntos. Eles é que vão permitir a você investigar. E o comprometimento. Comprometimento é você estar disponível a isso. Então, tem que ter sempre em mente esses 3 pilares da investigação: o desapego, o discernimento e o fato de você aplicar a investigação o tempo todo. É evidente que, inicialmente, como as pessoas estão, em geral, muito vinculadas a energias rajásicas e tamásicas, a mente delas flutua bastante. Aí, o grande erro é um erro mesmo para quem está lidando com o autoconhecimento. O grande erro é a pessoa querer estabilizar a mente. Ela quer estabilizar esses fluxos. Isso é uma tarefa ingrata, porque ela vai fracassar nisso. Tá? O fundamental é o indivíduo ir se acostumando a ver essas flutuações e ir aplicando o discernimento enquanto as flutuações ocorrem. O fundamental de quem está mexendo com isso não é mexer muito no funcionamento de Satya como está se apresentando na hora, de Nietzsche, quer dizer, desculpe. O fundamental é entender a mecânica do funcionamento. E uma mágica, quando essa mecânica começa a ser entendida e aplicada, a sua mente começa, de um modo muito natural, porque agora ela está fundamentalmente regida por um intelecto afiado, ela começa a flutuar menos. Tudo isso vem de um modo muito, são efeitos naturais, efeitos naturais decorrentes do conhecimento.
né, desse tipo de conhecimento que visa o autoconhecimento. É um efeito muito espontâneo que vai acontecendo. Por isso que esse contínuo comprometimento é muito importante, porque é através da continuidade da sua insistência, sem se deter em tarefas que você não vai conseguir fazer porque não vale a pena, é que você começa a ver esses efeitos ocorrendo, né? Aí agora ele vai falar a experiência do ser pleno refletida no corpo sutil, que é uma epifania, né? Bom, é claro, né, que uma experiência dessa, refletida no corpo sutil, a característica dela vai depender tremendamente das vasanas que o indivíduo carrega com ele. Então, as pessoas têm diferentes epifanias, né? Determinadas pessoas têm um tipo de epifania, outras pessoas têm outras epifanias, outras pessoas têm facilidade para entrar praticamente numa supressão, né, do mundo manifesto. Bom, não importa muito isso. O que importa é que quando isso está sendo experienciado, você vai ter duas opções aí. Uma é se encantar com a maravilha dessas experiências, porque elas são maravilhosas e encantadoras. São mesmo. Tá? Você se encanta com isso e você passa a perseguir essas experiências. Né? O que a pessoa que faz isso não está compreendendo, o que muitas vezes é enfatizado pelo professor e por várias outras pessoas, é que ela está perseguindo uma experiência. Né? É o modo como o ser pleno aparece como experiência para ela naquela hora. Isso não é o autoconhecimento. Né? É o que se chama de um conhecimento indireto. Eu estou vendo o ser pleno como uma experiência. Isso que é conhecimento indireto. Quando você vê o ser pleno como você e o mundo como você, aí parou de ser o conhecimento indireto e virou conhecimento direto. Aí, nesse contexto do conhecimento direto, você pode, inclusive, ter experiências indiretas. Olha que bacana, né? Quem tem uma vassana por epifanias pode continuar a tê-las. Né? Isso ocorre mesmo. Quem tem uma vassana por Nirvikalpa Samadhi pode continuar a ter. Mas ele sabe situar adequadamente aquilo como fazendo parte do rol de experiências que ocorrem em Mitya. Epifanias ocorrem em Mitya, somente em Mitya. Né? Claro, em Satya, em última instância, não ocorreria nada. Por isso que ele falou aqui, uma experiência do ser pleno, uma epifania, um Nirvikalpa Samadhi, etc., refletida no corpo sutil, é um conhecimento indireto. Mas ela só é valiosa para os nossos propósitos se a gente contextualizar ela apropriadamente pelas escrituras. Vamos traduzir isso um pouco mais intensamente. Essa experiência só é valiosa se você, através das escrituras, conseguir situar essa experiência como conhecimento. Você transforma aquilo em conhecimento. Exemplo, Ramana Maharishi. Exemplo, um sábio sufi chamado Hafiz. Hafiz dizia que ele teve uma grande epifania na vida dele, por um breve momento, e ele viveu de acordo com aquilo a vida toda. Então, o que são? São sábios que transformaram experiências, mais demoradas ou não, em conhecimento. E ficaram junto a esse conhecimento, né, assimilando esse conhecimento, introjetando esse conhecimento o tempo todo. Por outro lado, você pode ter pessoas que não fazem isso, então elas vão querer buscar experiências indiretas, confundindo a experiência com o ser pleno, né? E a gente já sabe aqui que, sendo o ser pleno não objetivável, né, uma epifania não pode responder pelo ser pleno, não pode responder pelo que é o ser pleno. Porque toda epifania vai ocorrer em Mitya com diversos matizes. Né? Como eu falei aqui, alguns têm uma epifania X, outros Y, outros veem que estão em tudo, isso aí passa logo, outros veem cores muito brilhantes, a mente para, não importa, não importa, né? Tudo isso é conhecimento indireto. Não estamos falando contra essas epifanias.
nós estamos situando elas no conhecimento escritural, ou seja, as epifanias são conhecimento direto. Não ache que você possa reduzir o ser pleno que você é a uma experiência, né? Por quê? Porque lá na frente, ali no comecinho das escrituras, todas dizem que o ser é não dual. Se ele é não dual, naturalmente não está no espaço e no tempo, não pode ser uma experiência, né? Mas você pode ter essas pinceladas, é legal, tem gente que tem isso bastante. Tem outros que têm isso e quando vão para o autoconhecimento, as epifanias somem. Não dá para saber por que é isso. Talvez uma carga de vássanas. Então, é o que ele está dizendo. Se você está no caminho desse autoconhecimento, pelo Vedanta, pelo Advaita Vedanta, as suas experiências indiretas vão ser válidas, vão ser úteis para você, se você contextualizar elas de acordo com as escrituras. Se você perseguir elas, né, como está perseguindo uma experiência, um estado, eu estou perseguindo o ser pleno, eu quero uma outra experiência como aquela, porque é aquilo que é o ser pleno. Aí não, aí você vai estar em outro contexto. Você está numa armadilha muito delicada e difícil, talvez a mais difícil delas, que se chama você está preso em sattva. Você está querendo experiências satíficas de pico. Tem técnicas para fazer isso, essas técnicas funcionam, as experiências passam e você fica um viciado no pico satívico, que é o pico mais agradável, mais maravilhoso que tem, e ele tem o potencial de tornar você dependente dele gigantesco. Tem que ser muito bem instruído para não cair nisso. Por isso que todas as escrituras elas comentam, né, sobre os êxtases místicos. Ramana Maharishi, ele mesmo, embora não sendo um professor de Vedanta, ele dizia para muitos yogis que eu encontrar com ele que o último obstáculo que esses yogis tinham era o êxtase místico. Aí diziam, olha, isso para você virou um problema, você está um viciado nisso. Então, tudo tem que situar, né? Você tem uma epifania, situa ela com as escrituras, né? Contextualiza ela nas escrituras. As escrituras vão te falar que aquilo é uma experiência maravilhosa, vão te dizer que é conhecimento indireto. Então, você vai parar de perseguir aquelas experiências achando que você ali chegou ao ser, chegou a Brahman, entendeu? Com todas as decorrências bastante confusas que trazem na mente de um experimentador satífico de picos, né? A coisa fica meio confusa. Alguém quer comentar alguma coisa até agora? Pode ser um comentário geral também. Então eu vou continuar, tá? Qualquer comentário, vocês se lembram, vocês levantam a mão, aí a gente volta lá e fala. Essa coisa aqui das epifanias é legal porque a gente sabe que muitas pessoas do grupo, assim, do próprio professor, já tiveram fortíssimas epifanias, né? E realmente é uma tentação tremenda você buscar uma epifania de volta, né? Sem sombra de dúvida, é a melhor das drogas. Não dá nem para comparar ela com qualquer outra possível. Bom, uma vez contextualizadas as epifanias nas escrituras, de modo que elas possam ajudar você a fazer o discernimento adequado, agora vamos para a preservação vista como decorrente de sattva, né? O que seria isso? Olha, ele vai por etapas. Sattva dota a mente com discernimento. Número 1. Consequentemente, uma mente satífica compreende o valor dos valores. Número 2. Portanto, Sattva inclina a mente a manter valores apropriados à autoinvestigação, evitando os valores que não são apropriados à investigação. Valores rajásicos e tamásicos não precisam ser preservados, pois motivam inconscientemente essa intenção de ação, né, que chama-se de fazedor, que reside ali, que a gente bota na função egóica do corpo sutil, né? Um jiva motivado por maus valores, valores não adequados, que faz a conexão entre estes e o seu sofrimento, vai proceder assim apenas quando rajas e ou tamas são momentaneamente dominados por sattva. Ou seja, o que ele está querendo dizer?
que um jiva que está muito envolvido, né, com rajas ou tamas, ele vai entrar em pico, em momentos de discernimento, né, apropriados, de pacificação, apenas momentaneamente, quando ele é tocado por uma onda satívica, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas, né, fazem orações, encontros, etc. E muitas vezes, nesse caso, os próprios encontros de Vedanta, apontares direto, as meditações budistas, né, os estudos colocam o indivíduo em estados momentaneamente satívicos ou por algum outro motivo. Nesse caso, né, o indivíduo ele vê com clareza o que precisaria ser modificado, né, na visão dele de mundo, ou seja, quais os valores que ele está cultivando, porque a sua visão de mundo é pura e simplesmente resultado dos valores que você está cultivando, né? Agora, no caso da gente, não é isso, né? A gente está procurando isso diretamente. Daí vem você entender o valor dos valores satívicos, por que eles são valiosos, né? Então, nesse caso aqui, né, a gente, pelo autoconhecimento, pelo conhecimento, pela exposição às escrituras e aos conhecimentos, a gente entende o valor dessa preservação dos valores satívicos sem estar sujeito às flutuações de rajos ou tamas. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você é assolado, é apanhado por essas flutuações, né, ou lerdas ou agressivas de rajos e tamas, você não perde o fio da meada, porque o seu conhecimento nunca é abalado por isso, né? O conhecimento ele é intocado por isso. Se você se acostumar a olhar para o conhecimento, mesmo quando você está tomado por rajas e tamas, você vai ver que tem um ponto onde ele fica fixo. É estranho, porque mesmo que a carga seja muito pesada e altere bastante o seu corpo sutil, há um ponto no teu corpo sutil, que é o intelecto, que ele guarda esse conhecimento. Ele não se altera. Apesar de você estar vendo um panorama em Nietzsche que é aparentemente caótico, o seu corpo sutil sabe a diferença. Isso é muito bacana. Ele dá uma estabilizada em você. Por exemplo, quando é que acontece isso? Um efeito prático. Quando você consegue se conter, né? Tomado por rajas e tamas, você se contém. O que é isso? Isso é funcionamento do corpo sutil. O que está embasando isso? É puro conhecimento. Nós não estamos envolvidos com as manifestações energéticas por elas. Nós estamos envolvidos com a compreensão de como elas funcionam, né? Então você não perde o timão do barco, mesmo quando o seu barco é jogado para cá e para lá. Por quê? Porque você confia no conhecimento, né? Assim é que a coisa vai funcionando. Há exemplo na vida de vários sábios onde o que segurou eles foi o conhecimento último, que não tinha nada a ver com a situação que estava ocorrendo. Por exemplo, Jesus crucificado, né? O que segurou ele ali foi conhecimento puro, né? A situação dele era péssima, vamos ser sinceros, né? É uma situação horrorosa aquela, mas ele se manteve firme, né? No final ele disse: não, tudo bem, é isso aí mesmo, né? É o que tem que ocorrer e pronto. Ele estava ancorado em quê? Em conhecimento, puro conhecimento, límpido. Não é uma coisa que o indivíduo tem que ficar raciocinando. É isso que, às vezes, por um vício da nossa cultura, às vezes o estudante acha que ele tem que ficar raciocinando para desenvolver esse conhecimento enquanto a situação está ocorrendo. Não. O conhecimento ele se firma espontaneamente, ele fica sólido diante dessas situações. Você simplesmente confia. Você está absolutamente certo de tudo isso, não obstante as tribulações, né? Isso ocorre com muita frequência. Quanto mais você preserva os valores satívicos, mais isso é fácil, porque menos você escorrega nas avaliações de outros valores, que podem aparecer de repente. Mas como você está muito sedimentado em valores satívicos, como você os preserva muito bem,
você descarta essas outras coisas que chegam de um modo muito automático. Você não fica raciocinando. O discernimento ocorre muito rápido. É muito rápido, é instantâneo, é panorâmico a coisa, né? Então, essa que é a preservação relevante quando você está imbuído de sattva. O que é? Valores satívicos que vão estruturar uma visão de mundo apropriada para o autoconhecimento. Como vocês veem, o Vedanta ele vai cercando as flutuações inadequadas de todos os ângulos possíveis. É para o indivíduo saber isso tudo? Não. É para ele saber aquilo que importa a ele. Pessoas que já cultivam valores satívicos, elas não precisam se preocupar com isso. Espontaneamente, elas já clicam nesse rol de valores satívicos, né? Só que aí, uma pessoa que já tem uma carga satífica muito boa, ela aprende a contextualizar no âmbito do autoconhecimento o que significa preservar esses valores, né? Ou seja, a gente não fica flutuante para sustentar esse tipo de conhecimento. A gente não flutua. Uma pessoa muito sujeita a rajas e tamas, o corpo sutil dela tem momentos de clareza na medida que é tocado por uma onda satífica. O que eu estou querendo dizer é que se a gente fizer uma metáfora comparando, né, os movimentos dessas três energias com ondas de qualidades diferentes, é como se, ao preservar valores satívicos, você estivesse mais apto a se manter em ondas satívicas, né, em movimentos satívicos do campo. Porque, se lembra o que foi dito mais acima? Que a gente, às vezes, pode olhar todo o movimento de Mitchell como várias camadas sobrepostas das três energias, desde as mais sutis até as mais densas. Então, essas três ondas, elas estão sempre presentes. Então, você preservando valores satívicos, você cada vez fica se situando de um modo mais contínuo em sattva. E mesmo quando você sai dessas ondas e cai em outras, você sabe pelo conhecimento qual é o lugar apropriado para você. É interessante você ver que o conhecimento não vai ser abalado por essas coisas. Todo mundo tem essas experiências na vida, mesmo sem instrução. Às vezes, o indivíduo ele está diante de um problema profissional, um problema afetivo, ele está tomado de um monte de movimentos rajásicos e tamásicos, né, emocionais, físicos, etc. Mas tem alguma coisa nele lá, isso já aconteceu com todo mundo, que sabe que, a despeito de todos esses movimentos, ele sabe se aquilo vai dar certo ou não. Isso acontece muito com a relação pessoal, né? Quando o indivíduo fica muito apegado, né, a uma parceira, a um parceiro, então aquilo ali fica difícil, etc. Mas muitas vezes está construído já um conhecimento que, não obstante todos os movimentos emocionais, aquele relacionamento ele tem uma tendência a gerar sempre conflito, ou aquilo é um conflito permanente, ou aquilo é um conflito provisório, né? Várias vezes na sua vida você usa isso, né? Só que é muito rápido. Quando isso é usado, você está no ápice do seu discernimento, né? Você está com uma carga satífica muito boa quando o discernimento ele prepondera sobre todas as outras funções do corpo sutil. O que eu estou querendo dizer? Quando você está com uma ótima carga e um ótimo entendimento satívico, o seu intelecto ele predomina sobre a atuação da mente e sobre a atuação do ego. É ele que é preponderante na hora desses dois lidarem com os assuntos, né, que vão aparecendo, né? A mente trazendo todos aqueles inputs sensoriais, cada vez menos ela vai estar interessada em trazer inputs rajásicos, entendeu? O ego, quanto mais é submetido ao intelecto, nessa visão, como a gente chama intelecto aqui, que em sânscrito é chamado de buddhi, quanto mais o ego está ligado a isso, mais ele sabe que os impulsos de fazer e usufruir deles são apenas impulsos primários, decorrentes do desenho, né?
Então, ele não fica atolado numa expectativa de vir a usufruir dos resultados, de que aquilo é necessário para ele fazer uma ação. Pelo contrário, cada vez você vai mais agindo pela ação em si, né? Então, nesse caso aqui, isso aqui é muito importante. Eu lembro que há uns 20 anos um professor me deu um livro do Dayananda sobre esse valor dos valores. Eu lembro que na época eu li 20 e poucos anos e para mim aquilo ali não me serviu de nada. Então parece que tem que ter já alguma predisposição, né, para abrir mão de algumas posições para você aprender a dar o real significado desses valores satívicos, né? Eles são muito mais sutis, né? Bom, eu vou ler aqui a realização. Ele vai comparar essas realizações aqui, né? Vamos ver. Se alguém tiver Alex, dúvida, oi, vai colocando dúvidas. nesse livro, né, do Valor dos Valores, é muito interessante porque ele faz perguntas de como que aquele valor ele interfere, né, na liberação em moksha, né? Aham. E aí, se você está interessado nessa liberação, o valor faz sentido para você, né? Isso. Então, como você disse, você recebeu há 20 anos atrás, né? Eu tenho o livro agora e ainda bem que primeiro eu entendi um pouco o que era o Vedanta, o que era a liberação, e agora eu leio e releio os valores, porque é algo vivo que realmente interfere no meu discernimento, que interfere na minha mente agitada, que interfere em diversos aspectos que não facilita moksha, né? Então faz sentido. Daí esse valor, como você falou, né, ele ancora mesmo daí as situações, ele tem que estar nas situações, na prática, no dia a dia, né? Com certeza. Então é isso mesmo, na hora apropriada. Com certeza. E o mais bacana disso é que nesse livro, o Dayananda, é como você falou, ele faz você entender por que é importante determinado valor, né? Essa é a grande elegância do Vedanta, né? Ele não te força nada, ele vai fazendo você entender por puro discernimento. É muito, muito bacana, né? Ele mostra para você, em última instância, por que vale cultivar esses valores, né? Ele vai informando, ele vai te mostrando. É Faça muito legal. E isso. esse texto que eu já falei inúmeras vezes dele, do Paramatananda, que fala para você colocar em prática um valor por mês, tudo, né? Aham. E eu tenho feito ele, né? Não que eu faço todo dia, mas eu tenho meu caderninho e vou fazendo, estou no terceiro valor. E aí tem uma pergunta, né, que você faz ali no caderninho e que é como que isso interfere em moksha e por que isso é importante para a sociedade e por que é importante para mim. E Sim, essa tomada de consciência desse valor, da importância dele, é o que faz eu praticar, né? sim, com Porque certeza. se é a compreensão mesmo que dá a importância da ação, né? Nesse sentido. Os valores satívicos estão intrinsecamente relacionados ao Dharma, né? Intrinsecamente. Eles são a própria expressão do Dharma em termos de valores morais e éticos, né? Se você perguntar qual é a expressão do Dharma em termos de valores morais e éticos, são os valores satívicos, sem sombra de dúvida. É isso mesmo. Ô, Fundamental. ô Alex, ô Ronaldo, tudo bom? Fala, Ronaldo. Tudo certinho? Eu estava observando, você estava falando aqui, né? A questão essa semana, por exemplo, eu teve um momento que eu fui tomado por
por uma vassana, né, vinculativa assim rapidamente, entendeu? A coisa veio, se desencadeou, mas não se transformou em ação. Por quê? Pela discriminação, já automaticamente, antes de se transformar em ação, já houve o entendimento, a compreensão, e é interessante que bateu exatamente com o que você falou. Primeiro veio Rajas, que focou naquele medo, né? Ele fechou todo mundo, digamos assim, o mundo desapareceu, a atenção foi toda para aquele medo, para aquele pensamento de medo, seguido da emoção, e em seguida veio Tamas, que fez o velamento. Então foi bem interessante, que foi bem na sequência. Então, o que eu tenho notado? Que o trabalho do Vedanta realmente é a questão da discriminação, né? Ou seja, o trabalho é você trocar vassanas adármicas por dármicas, né? Você refazer no teu corpo causal aquelas tendências adármicas que estão lá e substituí-las por tendências dármicas que são transformadas através do autoconhecimento e da discriminação. Ou seja, naquele momento que aquele impulso veio, houve o discernimento. Por quê? Aí é que está o trabalho, que não é de um dia para a noite. Você tem que desconstruir o intelecto que foi construído condicionadamente desde o início da sua vida. Então, por isso que leva um tempo, né? É um trabalho de diluir aquela energia dármica para reconstituir em energias dármicas, né? Então, esse é o trabalho, que é o trabalho diário. Então, eu noto isso. De vez em quando você cai, é puxado de novo, mas o que acontece? Não vira ação, não vira uma ação cega, por mais que ela venha, porque as vassanas estão lá, você não vai conseguir diluí-las de uma hora para outra, né? E esse que é o trabalho, é todo dia um pouco, né? E normalmente o que acontece? Esse é o jogo que é feito também. Aí você cai nessa, normalmente a pessoa aí reforça isso através do seguinte pensamento: putz, eu caí de novo, né? Fui puxado, eu não devia ter sido puxado por essa vassana, bababá, porque eu tinha que ter trabalhado isso melhor. Aí você cai na armadilha de novo, ou seja, aí que o discernimento é importante ser aplicado de novo em cima dessa segunda vassana que vem automaticamente, né? E tem uma coisa, eu sei que é meio esotérico isso, o Armindo não gosta muito que fale disso, mas eu tenho feito um estudo bem aprofundado aí do corpo astral, do corpo mental inferior, do corpo mental superior, que é o Budi, né? E dos outros corpos. Então, uma coisa interessante, claro que o Vedanta, para não ficar entrando muito nisso, ele simplifica e coloca tudo como o corpo sutil, o corpo das emoções, que seria o astral, aquela coisa toda. E ali tem uma coisa interessante que fala que ao longo da sua vida, em função do que você pensa e de como você age, você vai trazendo energias daquela dimensão específica e vai agregando isso no teu corpo das emoções, por exemplo. Se você é uma pessoa que só tem vibrações negativas, você vai pegar daquele plano essas energias e você vai... É como se você fosse colorindo o teu corpo das emoções com aquelas energias. Então, qual é o trabalho que o Vedanta ensina? É claro que ele não entra nesse nível, que é a substituição dessas energias adármicas por energias dármicas. Então, o teu corpo mental ou o teu corpo astral acabam vibrando mais nessa maneira mais satívica, porque você está trazendo energia mais dármica. Ronaldo, isso que você falou é válido, claro, né? Mas se a gente for colocar assim, numa visão mais de Vedanta, você fica substituindo por energias mais satívicas, né? Isso, correto. Falando pelo Vedanta, isso. Isso mesmo. E tem uma outra coisa também. E se você for olhar pelo entendimento aqui dessa Sampradaya, o que acontece? O grosso da sua carga anteriormente, ela estava fundamentalmente centrada no ego. Né? Isso. Qual é a estruturação básica? Né? Como é que o ego ele é montado? Fundamentalmente como? Ele é a parte do nosso corpo sutil que tem mais tamas. Né? É esse excesso de tamas no ego e o excesso de rajas na mente que vão sendo retirados, entendeu? Isso. O intelecto ele vai se impondo. Porque enquanto houver
muito rajas na mente e muito tamas no ego, o que vai ocorrendo? Enquanto a gente estiver cedendo muito à constituição, né, básica dessas partes, dessas funções do corpo sutil, melhor falando assim, né? Enquanto a gente estiver lidando muito com isso, a função discriminativa ela vai estar impregnada, né, de impressões tamásicas na hora de você lidar com medos e desejos, com medos e proteções, né, que é o ego, expectativas, e você vai estar impregnado com um input sensorial rajásico, né? Então, o intelecto ele vai estar submetido a isso. É quando a gente diz que a capacidade de discriminação do intelecto ela não está boa, né? É quando você carrega muito na mente, que está filtrando basicamente impressões rajásicas, tamásicas, etc., e no ego, que está reforçando todo o tamas que ele tem, né? Então, é isso que vai mudando. Isso, correto. É isso mesmo. O intelecto ele começa a atuar meio automaticamente, como você falou, né? Você foi apanhado aí nessas ondas, né? Rajásicas, papapá, mas como o intelecto já está sendo elaborado, né? Já está sendo alimentado, né? Está sendo abastecido com muito sáttva, aí é que ele começa a funcionar, Ronaldo. Antes Isso, ele isso. estava funcionando direito. Antes ele estava funcionando submetido à pressão contínua de desejos e medos. Isso. Agora não. Na total ignorância. Agora ele está sendo abastecido com o quê? Ele está sendo abastecido com um conhecimento, com um entendimento que vai fazendo com que ele seja a função preponderante do corpo sutil. Quando ele vira a função preponderante do corpo sutil, o que isso quer dizer? Quer dizer que o corpo sutil ele está mudando a atuação dele de um corpo sutil atrás de experiências para um corpo sutil atrás de conhecimento e autoconhecimento. Isso, perfeito. Né? E é essa atuação do corpo sutil, já sob essa égide de um intelecto bem treinado, é isso que faz essa interceptação, entendeu? É como você me descreveu basicamente uma interceptação, né? Isso. Você teve uma entrada de uma energia ali, ela foi interceptada, né? Ela deu algum efeito por inércia, mas depois ela foi sendo neutralizada. Essa coisa, quando ela for jogada, quando ela for passar pelo upload lá pelo corpo causal, ela já vai chegar ali com uma outra qualidade, entendeu? Isso, correto, é isso mesmo. Provavelmente ela vai baixar muito enfraquecida e ela vai chegar junto com o seu intelecto. Ela não vai conseguir entrar no espaço. Ela vai se aproximar, a aproximação dela vai ser detectada e isso vai debelar ela. Entende? Perfeito. É isso aí mesmo. Eu concordo com o que você falou, só que às vezes eu entendo. Tranquilo, eu sei. A gente interpretar tudo usando esse... que às vezes eu me empolgo, peço desculpas. Não, mas é interessante porque você descreveu uma coisa que é assim mesmo, ocorre assim mesmo, exatamente como você falou. Né? É isso aí mesmo, é exatamente essa descrição aí. Né? E você vê que o conhecimento ele vai ficando preponderante, o discernimento ele começa a ficar a força principal do seu corpo sutil. Né? O intelecto vai ficando... O intelecto vai ficando menos ignorante. Isso. Ele começa a ser usado adequadamente. Então, isso, correto. Ele vai entrando no modo de usar ele. É como se você estivesse usando o intelecto de acordo com o manual de instruções. E o interessante aí que você vê que... o interessante é que você vê que o Vedanta fala realmente é o que acontece na prática. O manual de instruções bate com o funcionamento. Exatamente. É uma coisa até que eu queria chamar a atenção, porque por que ele funciona? Porque além dele ser uma revelação, hoje em dia eu sei que é uma revelação porque ele é muito completo, né? E muito sutil. Além de ser isso, ele está sendo avaliado há milhares de anos. Então, esse funcionamento da psique humana, né, diante das leis maiores, macrocósmicas, né, do que os seres humanos almejam,
ele é um funcionamento que está sendo esquadrinhado e a descrição dele é aperfeiçoada há milhares de anos, entre idas e vindas, né? Então, quando a gente chega ao mapa desse, como que o James está tendo, é porque tudo isso foi revisto, revirado já há milhares de anos por centenas de sábios, entendeu? É por isso que vai dando essa precisão. E outra coisa, é por isso que a linguagem do Vedanta é tão precisa, porque os movimentos que a gente está descrevendo aqui, eles são muito sutis. Então você tem que ter uma linguagem precisa para orientar o investigador, né? Uma vez assimilada essa linguagem, a aplicação fica muito boa, muito precisa, muito clara, entendeu? Não há margem para confusão. E você não esquece mais, né? Ele entra de uma forma que você não esquece mais. E outra coisa que a gente tem que observar também, Alex, que eu vejo dentro do meu ponto de vista, é que cada vez que você está trabalhando uma vassana dármica, você está ajudando a melhorar, digamos, o corpo macrocósmico causal, porque você está jogando uma vassana lá mais positiva, digamos assim, né? Sem sombra de dúvida. Nós estamos contribuindo com o Ishwara. Com certeza. No fundo, esses karmas são Ishwara, né? A gente, sim. A gente é que fala eu, Jiva, Ishwara. Ishwara olha para você como ele. Sim, mas nós estamos ali para trabalhar essas vassanas, né? Que Exatamente. é o que mantém tudo isso aí, né? Exatamente. Entre aspas. Exatamente. Quando você atua dharmicamente, a carga do corpo causal ela vai ficando cada vez mais adequada ao próprio corpo macrocósmico causal, né? Ela vai ficando cada vez mais adequada. Ele faz cada vez menos operações de correção, né? Cada vez menos. Cada vez vai espelhando mais adequadamente. É isso aí mesmo. Quanto mais dármico, melhor, né? Bom, Ronaldo, boa intervenção essa aí. Eu só fiz aquele comentário ali para a gente pegar o que você falou e explicar dentro dessa modelagem do Vedanta que a gente usa. Mas é isso aí mesmo, bem preciso isso, para as pessoas verem que funciona assim mesmo, é muito preciso. O Vedanta é muito preciso. Essa precisão chega a irritar outras pessoas às vezes, né? Porque é preciso demais. Então, é por isso que a gente é só conversa de Vedanta com quem curte mesmo, né? Quem está nisso, porque senão pode ficar uma coisa muito confusa para outra pessoa, né? Então vamos aqui, ó, realização. Item 11, realização. Ele vai falar de como é a realização com rajas, ó. É uma bagunça, né? Rajas produz uma vida repleta de projetos não finalizados e oportunidades perdidas ou mal aproveitadas. Quer dizer, rajas preponderante, né? Quando um poderoso desejo interrompe a mente no meio de uma atividade, a rajas tende a iniciar um novo empreendimento sem terminar o projeto em curso. Interessante esse mecanismo, tá? Quando entra um outro desejo, rajas monta nesse desejo e interrompe o que você está fazendo e começa outro. Isso é bem comum. Já como é que funciona uma mente satífica diante disso? Ela é pacífica e ela não conta, o tempo não é determinante para ela lidar com o projeto, né? Então ela não tem restrições impostas pelo tempo. Assim, ela é capaz de finalizar um projeto ou resolver um assunto antes de iniciar o seguinte. É uma mente confiável e perseverante. Pessoas rajásicas tendem a ser não confiáveis porque são muito voláteis, devido às suas características mentais dispersíveis e influenciáveis pelo tempo. Ficam aflitas com o correr do tempo e a exiguidade do tempo para executar as coisas. Elas são frequentemente incapazes de manter compromissos e projetos no tempo estabelecido, né? Justamente porque estão muito impressionadas pela noção do tempo. Então, não conseguem distribuir recursos e entendimento adequado no tempo de que dispõem. Outra coisa de assinatura muito satívica, criatividade e originalidade. Criatividade é, basicamente, permitir que Ishvara provenha ideias que o Jiva não é capaz de pensar,
quando a sua mente está obtusa ou perturbada. Quando o sattva predomina, o jiva se torna criativo e inventivo. Ou seja, todo inventor ele surfa grandes ondas satívicas, sem sombra de dúvida. Todo bom compositor, todo bom artista, todo bom cientista, todo bom literato, todo bom marceneiro, todo cara que pega qualquer trabalho e ele faz aquele trabalho já imbuído de um espírito contente, né, bem carregado de sattva, ele encontra boas soluções para aquele trabalho. Pode ser limpar um pano, entendeu? Esfregar um pano no tanque, pode ser fazer uma música, pode ser escolher um filme para ver, né? Isso começa a impregnar tudo. Aonde você está vendo criatividade e originalidade, pode contar mesmo que isso é puro sattva. 13. Confiança. O conhecimento firme só é possível quando a mente é predominantemente satívica. Conhecimento firme, pessoal, é aquele conhecimento que ele fica disponível o tempo todo. É o que se chama do conhecimento firme e imediato, né? Quando a mente é predominantemente satívica, é quando você tem esse conhecimento firme. Quando você está claro do que você sabe e do que você não sabe, você é completamente confiante. Ou seja, quando você sabe das suas vantagens e das suas desvantagens, você é confiante. Indivíduos com sattva predominante são alegres e destemidos, né? Eles têm indivíduos muito satívicos, eles têm uma boa autonoção. Não falo assim, em termos assim como a gente entende, né? Se ele se vê como uma pessoa legal ou não. Não, isso não é relevante. O que ele está querendo dizer aqui é que são pessoas que compreendem muito bem suas vantagens e desvantagens, suas aptidões, suas faltas de aptidões. São pessoas que não tendem nem a se superestimar e nem tendem a se subestimar. Elas têm uma visão muito apropriada, muito adequada, muito real da própria personalidade, né? Uma visão muito realista, muito bem dosada. Isso deixa o indivíduo confiante, né? Porque quando você sabe dos seus limites e você sabe das suas vantagens, você sabe como proceder, né? Aí ele vem aqui nesse item 14, moralidade, né? A gente não pode esquecer que esse universo que o Vedanta chama de Jagat, que a gente pode reduzir a Ishvara, né? Mediante algumas manobras aí no entendimento que o Vedanta faz com muita facilidade, a gente não pode esquecer que esse Jagat ele tem todo tipo de lei possível, inclusive leis éticas e morais, né? O dia que eu meditei nisso, eu fiquei muito perplexo, né? Eu tinha uma visão assim de um mundo como uma coisa muito selvagem, né? Mas é claro que quando você começa a observar com cuidado, né, a natureza, né, as civilizações, a relação entre as pessoas, você vê que o desenho básico, né, da criação, da manifestação do universo, traz em si, né, as leis físicas, traz as leis psíquicas, as espirituais, traz as leis emocionais e traz leis morais também, né? É essas leis morais que vão orientar o seu andamento em Nietzsche. Moralidade, o valor dos valores. Então, olha que bacana. A dimensão moral da realidade é chamada Dharma, né? Aí você entende por que o Buda fez um caminho dármico, né? Os 8 pontos que Buda tocava eram 8 pontos dármicos. A inabilidade, olha, a inabilidade, a falta de habilidade de apreciar o valor do Dharma é uma das grandes falhas da espiritualidade moderna. De alguma forma, eu vou tocar nisso aqui quando eu terminar de ler esse parágrafo. De alguma forma, nesse mundo de desajustados e rebeldes, os sims e nãos, os devo fazer e não devo fazer, ficam bastante associados com matrizes morais
e religiões simplórias demais para serem levadas a sério. E assim, joga-se o bebê fora com a água do banho. Seja você mundano ou espiritual, ignore, por sua própria conta e risco, a dimensão moral da realidade. O que acontece? Como a espiritualidade moderna, sim, né, ela muitas vezes, mesmo no autoconhecimento, ela é muito jogada para o lado de Satya só, você acaba negligenciando Mitya. Quando você negligencia Mitya, você não presta atenção no Dharma. Essa falta de entendimento do Dharma vai tornar o indivíduo, né, propenso a fazer, a gente pode voltar nisso mais tarde, projeções muito estranhas de Satya e Mitya, né? Ele vai tomar a si como personalidade características que se refletem em Mitya que não são pessoais. Tá? Então, é quando o indivíduo diz assim, eu sei, eu estou iluminado, me sigam. Né? Isso é uma falta de apreciar o Dharma que existe em Mitya. Quando o Dharma que percorre toda a Mitya, ele é apreciado adequadamente, você anula essas projeções, esses enganos de uma ordem de realidade na outra. É essa falta, essa dificuldade de entender essa dimensão ética do cosmos, essa dimensão ética da manifestação, é que leva a todos esses abusos que a gente vê nessas histórias de iluminação, de gurus, de grandes líderes religiosos, de fanatismos, né? O indivíduo traz a personalidade dele, ele é como se ele confinasse, né, leis éticas, morais, impessoais e subordinasse elas a ele e dissesse que ele é que tem aquilo nele. Então ele cria seguidores, ele manipula seguidores, ele abusa dos seguidores, faz os seguidores pagarem para ele tudo o que ele quer. Eu conheci pessoas assim, e elas têm um controle muito potente em cima das pessoas. Né? É uma coisa muito surpreendente. Né? O que é uma situação dessa? É uma falta, é um defeito que aquele corpo sutil tem lá, que deveria ser corrigido. Né? É uma inabilidade de discernir que em Mitya ocorrem leis éticas, ocorrem leis morais. Então, é daí que dá origem aos abusos. Essas pessoas, elas saltaram da investigação antes do tempo, entendeu? Entraram no trem da investigação antes do tempo, elas saltaram e disseram, eu entendi tudo, eu é que sei tudo, eu sou o cara. E aí, estranhamente, começam a fazer vários tipos de abuso, né? Embora falem contra. Essa falta de apreciar a dimensão ética e moral, ela é extremamente grave. E a correção dela é muito difícil. É verdade que a consciência pura, original, ela é livre do bem e do mal, ou seja, ela é além do bem e do mal, né? Mas ela é o único e último valor moral. Por quê? Porque, conforme mencionado acima, ela é sempre boa. O que é a consciência pura original? É aquele conhecimento, é quando você entende que você não precisa conhecer mais nada. É o amor onde nada mais precisa ser amado. É a base do Samanya Dharma, os valores morais universais refletidos em Sattva. Ou seja, você, quando aparece em Mitya, devidamente imbuído disso, você não está buscando conhecer coisas e nem está buscando amar coisas. Você é o conhecimento, você é o amar, você é o conhecer, você é o próprio amar. Né? É a base do Samanya Dharma. Samanya Dharma é o grande Dharma, né? O Dharmão.
é esse do qual a gente está falando, né? Todo Mitya é permeado por esse Samanya Dharma. Quando a coisa fica clara para o Jiva, ele simplesmente entende que ele é esse conhecer puro, ele é puro e simplesmente esse amor puro. É com isso que ele vai tocar tudo. Ele vai tocar tudo com um conhecer puro, com amor. Né? Ele não vai estar buscando isso nos objetos que ele construiu. Né? Porque o objeto é uma construção. Né? Ele não vai buscar nessas ilusões. Ele vai ser isso em atuação. O conhecer, a compreensão, né? O amor, a compaixão. Ele vai ser isso trafegando em Mitya. E nunca do jeito que ele imaginava, né? Porque às vezes você é muito bom para as pessoas não fazendo o que elas querem, né? Então não é como se pensava, né? Nunca vai ser uma coisa de trocas, de querer obter vantagem com isso, né? Não há negociações nesse ponto, né? Não faz sentido negociar com o campo nesse ponto. Quando o indivíduo é dármico, ele não negocia com o campo. Ele não está aí para isso. O Dharma é baseado em sattva, conhecimento não dual. Mas Dharma somente é Dharma se é aplicado na vida prática. Quando eu era jovem, aí ele vai dar um exemplozinho bem corriqueiro e que, primeira vez que eu li, eu achei uma bobeira, mas depois eu vi que tinha sentido, né? É bacana a gente ler um Gnani, porque às vezes a gente acha que o Gnani está sendo quase que pueril. Mas aí quando você para e reflete, você vê, não, cara, o que ele está falando faz sentido. Ele não é ingênuo e nem pueril. Né? Olha o que ele escreve aqui. Quando eu era jovem, a sociedade tinha mais do que um interesse passageiro por boas maneiras. A maioria dos principais jornais contratava especialistas nacionalmente famosos que discutiam os pontos mais sutis, né, das boas maneiras, né, da ética, da boa moral. Infelizmente, as boas maneiras ficaram pelo caminho. Elas convertem. Qual é o bacana das boas maneiras? Ó? Elas convertem rajas e tamas em sattva. Olha que coisa legal. E isso vai funcionar como um amortecedor entre você e a emoção crua. Se alguém é agressivo com você e você responder da mesma forma, a probabilidade de um resultado bem-sucedido é praticamente nula. Se você responder a alguém a partir de um estado mental tamásico, a probabilidade de um resultado bem-sucedido também é provavelmente zero. Agora, caso você seja educado e modesto, essa postura faz você surfar uma onda satívica, uma energia conciliatória que aumenta a probabilidade de resultados favoráveis. Olha que exemplo bacaninho ele botou, viu? Por favor, ele diz para a gente, quem quiser assim, dar um pulinho lá no capítulo 8, né? E ver realmente como é que a gente avalia a importância, como é que a gente fala e avalia e prega a importância dos seguintes valores satívicos. Ó, tudo ele tratou lá no capítulo 8. Resolução do conflito interno, que é fundamental, autoconfiança, perseverança, não violência, destemor, honestidade, não roubar, limpeza, pureza, ordem, simplicidade, acomodação, acolhimento, caridade, gratidão, resolução da raiva, renúncia, austeridade, contenção, autocontrole, satisfação, serviço ao professor, compaixão, castidade, humildade, modéstia, paciência, franqueza, veracidade, ausência do sentido de posse, amor à solitude, resolução, valorização do tempo, desapego aos sentidos e emoções e dedicação inabalável a Deus. Vale a pena, volta e meia, dar uma passada nesses valores aqui, porque eles vão calibrando a sua visão de mundo, né? Fazendo com que ela fique predominantemente satívica. Vale a pena, volta e meia, dar uma lida, assim, pega um valor desses, como a Betânia faz, que ela fica um mês com um valor,
pessoa pode ler isso, fica refletindo, contemplando, né? Aí ver o que é aplicar um determinado valor aqui, ó. Acolhimento essa semana, como é que seria acolhimento essa semana, né? Você vai com isso na mente e vai vendo como isso vai sendo aplicado, né? Sempre vale a pena voltar a essa lista aí e dar uma olhada. Bom, aí a gente vai falar aqui das desvantagens de Sattva. É meio longo e é um assunto muito delicado, porque são as desvantagens mais difíceis de serem vistas. E elas são responsáveis, né, como são difíceis de ser vistas, elas são responsáveis por enganos que são difíceis de serem discernidos, né? Então, eu preferiria deixar isso aqui para depois, né? Porque é muito delicado isso aqui. Volta e meia a gente vê uma pessoa agarrada em Sattva, uma pessoa formidável, excelente, mas está lá, sabe? Incrivelmente realizando projeções satívicas que tentam dar um contorno para o mundo impessoal, mas na verdade são projeções pessoais, né? Então, eu acho que a gente podia deixar as desvantagens de Sattva para o encontro seguinte. É muito delicado. Se alguém quiser ler isso e refletir, vale a pena, viu? Porque é delicado mesmo. Então, vocês querem comentar alguma coisa disso tudo aí que a gente andou falando? Alguém quer acrescentar alguma coisa? O que o James colocou aqui é uma espécie de... É como sempre o Vedanta trabalha, ele coloca uma espécie de mapa, né? Não é um croquis, né? É um mapa muito elaborado, muito detalhado, cheio de recurso, né? É através desse mapa que você consegue monitorar como é que está a sua assimilação de Sattva. Por quê? Porque vai aparecer, né? No seu dia a dia, que é o que importa, é como vai aparecendo, né? Quer dizer, pô, como é que eu estou trafegando aqui em Sattva? Será que é isso mesmo? Aí você vai vendo isso aqui tudo, ó. Por exemplo, vamos lá, ele pegou lá dentro do começo. Ó, qual foi o primeiro que ele tocou aqui? Ó, um sistema de alarme ancestral. Se você, na sua vida, você começa a se mover com mais prudência, sem comprometer o que você tem que fazer, né? Pode ter certeza que você está cada vez usando mais Sattva, né? Se você, como ele colocou aqui embaixo, também começa a notar cada vez mais uma felicidade espontânea, né? Você vai para o seu dia a dia imbuído de um espírito feliz. Pode ter certeza que você está assimilando muito bem Sattva, né? Se você, né, cada vez começa a perceber um tipo de amor e prazer diferente na vida, que geram experiências completamente sem vínculo, embora possam gerar experiências, embora possam gerar preferências, você está cada vez imbuído de mais Sattva. O que eu estou querendo dizer com isso? Um exemplo muito simples. O indivíduo adora comer bolo. Então ele se fartava de bolo até ficar entupido. Com o passar do tempo, ele nota que ele continua gostando de bolo, mas ele não come mais tanto. O fundamental é ele apreciar o sabor do bolo enquanto bolo e não ficar se entupindo de bolo. Se isso está ocorrendo, pode ter certeza que você está assimilando bem a coisa. Assim também com amor. Beleza. Você começa a ver beleza de um jeito que você não via antes, né? As coisas realmente parecem mais belas, também é Sattva, é espelhamento de Sattva. Liberdade, tudo que ele botou aqui. Se o conhecimento para você é o fundamental, por exemplo, um conhecimento fundamental, né? Eu vejo uma situação onde muitas pessoas estão falando, estão argumentando, muitas têm posições diferentes. Se ao invés de eu ter interesse em ficar mostrando a minha posição,
eu estou mais interessado em conhecer como essas pessoas pensam e como elas lidam com a situação, pode ter certeza que você está ficando mais satírico. Com certeza. Se você quer conhecer aquela situação que está ocorrendo, pô, essa pessoa ela fala assim, a outra fala assim. O que será que levou elas a isso, né? Quando você começa a ficar curioso com o conhecimento, você está ficando muito satírico. Quando o cara vai ficando muito afeto ao conhecimento, ele vai ficando assim meio desinteressado de ficar falando dele mesmo. Eu não sei por que isso ocorre, mas isso ocorre mesmo. Você pode até falar da sua personalidade, mas você começa a ficar mais interessado em como ela e as outras funcionam, mais do que realmente o que elas significam para si, entendeu? Ah, isso para mim é muito importante, isso não é. Você começa a ver que esse conhecimento ele vai mostrando para você o quanto essas posições, elas na verdade são circunstanciais. Outra coisa aqui, ó, isso a gente já falou a beça, desapego, discernimento, humor é um dos melhores sintomas, né? Desapego, discernimento, humor e contentamento. Aí é porque o sattva está indo muito bem. Quando a segurança deixa de ser uma segurança, né, baseada em medos e desejos, quando as pessoas com muitas experiências místicas conseguem situar isso adequadamente, né? Quando você começa a entender a grande vantagem de você ter uma visão de mundo satívica, né, que é a preservação de valores, tudo isso aqui vai mostrando para você. Quando você começa a pegar coisas e terminar, podem ser coisas muito simples. Você vai varrer um local, aí você varre ele todo, sabe? Você começa a fazer tudo mais bem acabado. Também, também é um sintoma bem satírico, bem bacana. E aqui a gente falou aqui criatividade, originalidade, vai sentindo confiança na vida, né? Vai percebendo o valor desses valores, né, satívicos, né? Porque você começa a ver como é que eles funcionam bem. Então você vai valorando eles. Bom, então, alguma colocação aí? Oi, Alex. Opa, fala, Henrique. Tudo bem? Tudo Isso bem? que você colocou muito interessante, né? Esse negócio da opinião. Realmente isso acontece, né? Porque quando você vai dar uma opinião, eu me peguei assim, disse, qual é o interesse que tem por trás da sua opinião, né? Aí você chega muitas vezes à conclusão de que você tem um interesse por dar opinião, de repente, sei lá, né? Fica mais bichado, né? Alguma coisa assim. Então você também passa, isso naturalmente começa a acontecer. Você para de dar opiniões, né? Você não dá tantas Você já não tem opiniões. mais, não te traz mais isso, tá mais. Eu acho que isso é um processo, talvez, não sei, de introspecção que a gente faz naturalmente, que acontece na gente, né? Já você para de olhar para fora, eu acho É por que aí mesmo. você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, então começa a não querer dar opinião e demais. Isso acho que isso é natural, é difícil explicar isso porque são processos para mim que ocorrem naturalmente e se a gente tem controle disso, né? E eu acho que isso é muito interessante, né? Porque é quando realmente você vê que está realmente mudando, né? Não é uma mudança pensada, não é uma mudança E, calculada, nem nada é, disso. É, não, e essas coisas todas que a gente está vendo aqui, elas vêm em decorrência de você ficar contemplando os ensinamentos. Aí vai dando esse monte de efeito colateral, né? Que são bons efeitos colaterais, né? Eles, como você falou, eles vão ocorrendo espontaneamente, né? Eles não ocorrem porque você fica perseguindo eles. Não, não é isso. Eles não ocorrem porque você está com uma carga rajásica forte e você diz não, eu quero ficar quieto, eu quero ficar quieto. Claro que não é assim, né? Você vai compreendendo, pela compreensão é que esses efeitos aqui vão aparecendo. O fundamental é a compreensão, é você se deter no ensinamento. Aí você vai tendo um monte de efeitos colaterais benéficos. Uma coisa que foi interessante você estar falando isso, Henrique, que é uma coisa espontânea, porque
algumas práticas espirituais, elas meio que perderam a visão de como é que a coisa ocorre, né? Então, elas tentam impor à pessoa, ao estudante, esses valores sem entender, né? Quer dizer, elas tentam impor esses efeitos como se fossem causas. Mas não, isso são efeitos. Só que, para você obter isso como efeito, você tem que fazer o estudo em si, né? Algumas práticas, elas procuram incentivar o indivíduo a lidar com esses efeitos como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. Quando isso ocorre, é natural que o indivíduo ele vá criar uma série de projeções em cima desses efeitos. São as projeções pessoais dele, o que pode levar a visões muito distorcidas, né? Inclusive em relação à criatividade, ao contentamento, ao amor, né? O indivíduo ele começa a perseguir essas coisas, só que ele começa a perseguir essas coisas conforme a visão dele. É por isso que uma mudança na visão do indivíduo ela é fundamental, porque é essa mudança que vai acarretar esses efeitos todos. Agora, se eu procuro efeito abrindo mão do entendimento, aí eu começo a criar uma ideia, né, do que é isso que está sendo incentivado por alguma prática, né? E quando eu criar uma ideia, eu entro de novo num loop, né, um loop sansárico da personalidade. Mais uma vez eu fico preso, né? Eu vou estar tomando por exemplo, compaixão, uma atitude que na verdade não é compassiva, né? Se a gente fosse olhar o indivíduo, à luz do conhecimento, o indivíduo, achando que está sendo compassivo, ele está sendo até permissivo com uma determinada pessoa e incentivando a pessoa a continuar, né, cometendo, incentivar a pessoa a continuar no comportamento adármico, né? É por isso que o entendimento do quadro geral é importante, né? Por isso que o entendimento do que é o Jiva, de como ele se relaciona com o universo, como ele se relaciona com o Ishvara, é importante. É através desse quadro geral e do papel do Jiva nesse quadro geral que tudo isso aqui vai dando efeito, vai vindo naturalmente. Por isso que é uma mudança silenciosa. Quando o cara vê, o cara está assim. Ele vai ficando assim. Simplesmente. É bem bacana isso. Bem bacana mesmo. Boa, boa. Eu acho que também essa outra coisa, Alex, isso que você colocou, né? Também acho que em algum tempo também a gente você quer colocar, como diz, a carroça em frente dos bois, né? Isso que Exatamente. Exatamente. compreensivo, quer se tornar, muita gente fala tem que ser compreensivo, tem que ser amoroso, tem que ser não sei o quê. Mas não funciona assim, né? Colocar a carroça em frente dos bois não funciona mesmo, né? E outra coisa também que eu acho que é interessante, negócio voltando a esse negócio da opinião, de não dar opinião, você também, eu acho que essa introspecção que a gente começa a experienciar, não sei se, digamos, entre aspas, né? Eu começo a você ser um acto, se comportar, digamos, de forma mais, como te posso explicar? Não é a palavra correta, egoísta. Em que sentido? De você não abrir mão de fazer coisas, por exemplo, como você fala, por outras pessoas, você, primeiro é você seus valores, suas coisas, e o resto está primeiro está os seus valores, né? E aí você já não abre mão, né, de por seus valores passaram a ter como se chama, um lugar de destaque, né? E aí, né, não tem como se diz espaço, não abre mão para isso, não abre mão, tá primeiro os meus valores e eu vou e acabou. Isso também acontece, como se diz, não é uma questão de egoísmo, é uma questão, como não sei como chamar isso, né? Porque eu acho que você passa a agir de uma forma bem, né? E que isso, se a gente for ler diante do conhecimento que a gente está tendo, o que você está me dizendo é que você, em Nietzsche, está incorporando o Dharma. É isso que está acontecendo. O indivíduo começa a ficar uma peça dármica no jogo, né? É isso que você está falando. Ele não vai abrir mão daquela
dos valores dármicos dele, não vai abrir mão. Aí outras pessoas, né, que estavam acostumadas a ver alguma leniência da pessoa vão dizer, pô, você está ficando egóico. Não, não é isso. Não é isso. Você só não está negociando mais o Dharma, né? Como antes negociava, porque estava sujeito à busca de experiências movido por medos e desejos. À Isso, medida que isso. o conhecimento se estabelece, você vai ficando meio que o Dharma em atuação mesmo. E tudo isso, como você falou, isso é tudo muito espontâneo, isso vai ocorrendo. É por isso que eu chamo de efeito colateral benéfico, né? Porque não é a sua meta isso. A sua meta é a compreensão, mas a compreensão dá esse efeito aí. Isso é muito bonito mesmo. É exatamente o que você falou aí, é como ocorre mesmo. É bem espontâneo mesmo, é resultado da introspecção, com certeza. Já não existe mais espaço, eu acho é muito interessante, muito bom nisso. Você como fala o James aí, por vez, você começa a se sentir até, como se diz, sentir orgulho de você mesmo, né? Você começa a sentir orgulho, você se, poxa, eu sou outra, estou me tornando uma pessoa melhor, né? Estou tornando uma pessoa mais. E aí vem esse sentimento de orgulho que, repito, é um sentimento, digamos, não é para você ficar certamente preso, mas é bom porque isso te dá força para você continuar, né? Você começa a gostar dessa nova pessoa, começa a gostar, com né? certeza. Começa a gostar dessa nova pessoa. E Com isso certeza. e outra coisa interessante também que eu cheguei à conclusão, por exemplo, não tem caminho de volta. Você pode fazer tudo o que você quiser para voltar ao que você era antes, não vai voltar. Não vai conseguir voltar. Não, Né? você não volta. Aí, de vez em quando, o ego vai querer entrar pela porta do fundo, te tentando puxar para trás, mas não tem jeito. Você já foi, e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque ele é baseado numa compreensão profunda. E a compreensão ela não é alterada pelas alterações em Nietzsche. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes que tem. Não é alterada. Parece que a compreensão, né, o intelecto afiado assim, é como se ele pairasse acima dessas dinâmicas, né, ou à parte. Eu só vou fazer um comentário aqui que eu acho interessante pra caramba. Eu, depois de muitos anos assim, um dia eu fiquei surpreso com uma coisa que sempre passava pela minha cabeça, mas eu não tinha prestado atenção. Você já viu que coisa extraordinária é o intelecto quando ele é capaz de achar que é possível ocorrer alguma coisa que não seja compreensível? O desconhecido, o intelecto é o que faz esse discernimento. Ele diz assim, pô, mas será que não é nada disso que eu estou vendo? O que o intelecto está fazendo? Sendo o conhecer puro, simples, abstrato, impessoal, ele está concebendo a existência de algo totalmente não plausível. Olha que bacana. Essa função que a gente tem ela é extraordinária. Como é que você pode ter uma função, cara, no corpo sutil que aventa a possibilidade de uma coisa completamente desconhecida? Não é? Aí o cara diz assim, sim, pode ser que exista uma coisa que não tenha nada a ver com isso. Aí um dia, lendo Vedanta, que eu me toquei disso, eu falei, cara, que função legal, incrível isso. É uma função que ela está completamente fora dessa epistemologia dos sentidos, dos hábitos, dos condicionamentos, né? É como se ela pudesse conceber a possibilidade de existir uma coisa inconcebível para a experiência dela, para o intelecto. Né? Cada vez que o intelecto fica mais afiado, mais ele lida com esse tipo, né, de conhecimento puro, né? Uma coisa muito impessoal, muito desgarrada dos hábitos da personalidade, né? É uma coisa interessante. Quem achar legal essa brincadeira, dá uma refletida nisso. Diz assim, poxa, a coisa sempre esteve bem clara, né? Como é que eu posso ter aqui atuando comigo uma função que leve em conta a possibilidade de existir uma coisa que eu simplesmente não tenho como entender? Olha que coisa bacana isso. Né? É bacana. Muitas pessoas não entram nisso. Você está falando isso, eu estou lembrando da última aula, né? Que eu fico muitas vezes nesse pensamento aí que você tá, porque
tanta coisa no Vedanta que para mim era o contrário e que daí agora eu vejo, né, que Uhum. não tinha nada a ver aquilo que eu pensava antes, a realidade é outra. É, E aí você vai criando aquela confiança, porque vai mudando, né, a sua visão de vida, e aí você vai falando, puta, é tudo verdade, é verdade, é verdade. E aí, é, vou voltar à última aula mesmo, que eu falei assim, e aí eu fico me perguntando, caraca, como é que vai ser quando eu conhecer isso daqui que está escrito aqui, que eu não entendo ainda? é, Mas um dia eu vou entender, né? Que, puta, que louco isso, como que é isso? Porque não é compreensivo ainda para o meu intelecto algumas coisas, né? E é, assim eu falo, não, mas já pensou? Puta, isso aqui, puta, eu sou o ser, né? Que é uma coisa muito sutil, tem isso é, no meu intelecto, mas não está integrado. Então eu falo, meu, como que será que é quando for integrado? Será que não tem nada a ver com isso que eu estou pensando? Então tem uma coisa assim, esse que é o ponto. E é do exatamente isso. que fala, meu, eu não estou vendo o que é. O que eu estou vendo então? É isso mesmo, esse é o ponto. Esse é o ponto, né? É, não tem nada a ver com o que você pensa, isso que é bacana. E o intelecto ele fica assim, ele, caramba, será que isso não tem nada a ver com o que eu estou pensando? Essa função é extraordinária, é a mais espetacular de todas. É E a mais. outra também que eu achei extraordinária, assim, que caiu a ficha para mim lá no seminário no Panchadasi, é que por um momento eu queria entender Maia, e eu ficava perguntando para o Arlindo Maia, mas eu quero entender Maia, né, tal. Aí depois eu falei, não, mas é incompreensível. Você aceitar que algo é incompreensível, como é assim, tipo, eu não vou conseguir compreender isso, cara, É, é uma coisa que você fala, como assim que eu tô aceitando isso, né? isso é muito bacana. Isso é quando o intelecto está ficando muito lapidado, né? Ele está ficando muito, muito fino. Aí ele vai entendendo as próprias limitações dele. É muito legal isso. Eu acho uma função incrível do corpo sutil. Incrível mesmo. As pessoas ficam impressionadas com esse monte de impressões sensoriais que entram, né? Com o que elas querem fazer. Isso é impressionante também, né? Porque esse mundo que você está vendo aqui é o seu corpo sutil traduzindo isso aqui o tempo todo. Mas é mais impressionante ainda você conceber o inconcebível. Sim, é possível que haja algo inconcebível. Isso é incrível. Isso é totalmente abstrato. Isso não está baseado em experiência nenhuma. Olha que função a gente tem no corpo sutil, uma função extraordinária. Não está baseada em experiência nenhuma, em carga de vassana nenhuma. Nada. Ela está puramente abstrata. É um conhecimento puramente abstrato. É o que chamaria do conhecer puro, né? Conhecer puro em atuação é o que leva o indivíduo a esse tipo de voo, né? Pô, então quer dizer que é possível existir o inconcebível? Sim, claro. Então, o que é a realização? Então, aí vem a grande dica, né? Então, o que é a realização? Será que é algo que para mim que não tem nada a ver com o que eu estou pensando? Provavelmente. Isso aí já te desvincula bastante, né, de você esperar alguma coisa da realização, né? Será que não tem nada a ver com o que eu estou pensando? Muito provavelmente. O intelecto ele concebe essas coisas, mas isso é um intelecto que já vai sendo, né, educado, já vai sendo cultivado adequadamente, né? Aí ele começa a Então, dar isso. acho que para mim, né, o meu Jiva só aceita o inconcebível ali de Maia, porque está escrito nas escrituras e porque antes disso eu lidei com outros conhecimentos, que foi o papo que a gente teve na aula passada, que foram confirmados em Nietzsche, né? Isso. E aí, então, eu
confio naquilo que ainda eu não entendo. Isso. Porque em algum momento já foi provado, parece que é ver para crer, mas é meio assim para mim o Vedanta. Eu Mas vou assim, experimentando e fazendo esse discernimento e vou vendo, puta, é isso mesmo, nossa, eu não acredito. Como assim tudo acontece na mente? Como assim isso, né? Então, aí você vai vendo isso e você fala assim, puta, é verdade. Como disse o Henrique, não dá para voltar atrás, né? não volta nunca mais. E aí, se não dá para voltar atrás nisso, se isso é verdade, se tudo até agora que eu consegui inferir é verdade, essas coisas inconcebíveis também são, e minha mente fica, caramba, e agora? Aí o que acontece? Isso te dá uma abertura, né? É a abertura que é fundamental. É a abertura que você precisa. Isso vai te dando abertura. Você fica naquele ponto de interrogação, e agora? Mas aí continua, né? Continua contemplando, continua aprofundando, papapá. É bacana, muito bacana. Como você falou, precisa de tempo, a pessoa precisa ir comprovando, ela vai desenvolvendo, né, uma confiança nas escrituras, enquanto ela aguarda que a prática dela, né, a prática vedantina no dia a dia dela, vá revelando o que está nas escrituras, né? Ela aprende a guardar aquilo, né? Ela guarda, ela para lá, não, vamos lá, vamos continuando, vamos vendo. É isso aí mesmo. É bacana, essas são as posturas que ajudam muito o investigador, né? Muito mesmo, bastante mesmo. É isso aí, Betânia, muito bacana isso aí que você colocou, que o Henrique colocou aqui no final. É isso aí mesmo, tem que ir cultivando uma abertura. Mas como vocês estão vendo, né, quando o intelecto vai sendo cultivado adequadamente, tudo isso é muito espontâneo, a abertura vai aparecendo, né, o jiva começa a se situar no movimento, né, no entendimento muito favorável. Por isso que tem esse corpo de ensinamento todo, é porque ele funciona mesmo. É isso aí, gente. O Alex, só fazendo uma complementação, né? Nós não podemos esquecer, o intelecto não pode esquecer que nós temos um espinho ilusório tentando tirar um outro espinho ilusório, né? O intelecto, quando ele está bem afiado, ele começa a entender, Ronaldo, que tudo que ele lida, até mesmo uma escritura, é uma representação de uma realidade não dual. Isso, né? Perfeito. Então, porque é uma ferramenta. É só uma ferramenta que não expressa a realidade, né? Uma realidade, sendo não dual, ela é incapaz de ser expressa por palavras, né? Então, quando o intelecto ele vai ficando muito, muito seguro, ele vai entendendo que ele está lidando o tempo todo com representações. Até mesmo o que o corpo sutil dele traz do mundo, esse mundo que você está vendo, ele também pode dizer que é uma representação, né? Dada pelos parâmetros aí do modelo, né? Modelo do corpo humano, dos sentidos, tudo. É muito louco isso, porque se você ficar contemplando muito isso, você está querendo me dizer, em última instância, de que não existe nada objetivo em si. Não é? Isso. Isso é extraordinário, cara. Em última instância, se você levar isso a um ponto onde não tem mais pergunta, o que você está vendo é pura e simplesmente o sujeito. Justo. E outra coisa, né? Assim, né? Eu vejo o intelecto como aquele instrumento que foi jogado dentro de a mente, né? Como um todo, o intelecto é aquele instrumento que foi jogado dentro de uma caixinha com alguns elementos que, pelo fato de ele estar dentro da caixinha, ele só conhece aquilo. E, obviamente, como ele se conhece aquilo, ele vai, num primeiro momento, achar que só existe aquilo. Mas nós temos que entender que o intelecto ele só sabe aquilo que ele aprendeu nesse planetinha aqui pelo que foi downloadado para nós, né? Mas claro que existe muito mais coisa além desse universo. É a mesma coisa que o ser que mora em 3 dimensões, que é o nosso caso, tentar
entender o mundo de 4 dimensões. Tá? É. Fato é que tem muitos intelectos que acham que isso não existe, né? É inconcebível. Um exemplo só, né? Mas vários outros intelectos aventam a possibilidade de um mundo incapaz de ser expresso. Quando isso começa a ocorrer, é porque a coisa está bem afiada, né? No fundo, o Ronaldo, são aberturas que vão ocorrendo, né? Você vai rompendo. O que é a ruptura? A ruptura, cara, ela vai sendo marcada à medida em que você usa as representações, né, da vida, da realidade, para lidar com representações adármicas, representações antiprodutivas, representações que te atrapalham. As representações que te atrapalham, você assimilou inconscientemente. Mas o antivírus, que são as representações adequadas, você sabe que você está usando uma representação, entendeu? Então, por isso que serve ao discernimento, porque você aplica conscientemente isso. Isso é aplicado de modo consciente. Então, você sabe que você está usando ferramentas. Né? Agora, quando a gente foi em direção ao mundo condicionado, a gente estava usando ferramentas, mas ferramentas sem reflexão, impostas por vássanas ou por ego coletivo. Então, dá essa visão toda distorcida e inapropriada. O Vedanta ele dá às pessoas uma ferramenta infinitamente mais apropriada do que as projeções secundárias que ela joga em cima da projeção primária de Ishvara, né? Eu não sei se tem outras representações melhores do que o Vedanta, mas realmente é a representação assim das que eu tive contato, é a mais útil que eu vi até hoje, dada a imensa facilidade dela de aplicação nas ordens de realidade, né? Eu também, há muitos anos que eu estudo, eu passei por várias religiões, várias coisas, e realmente o Vedanta ele te dá as ferramentas e a lógica, né? Eu sempre mexi com informática e telecomunicações, então eu treinei muito a minha mente para usar lógica, e a lógica que o Vedanta usa é perfeita. Eu não vi em lugar nenhum também isso, entendeu? Agora, o estudante tem que ser dedicado, né? Porque não adianta você ficar só com esse conceito intelectual, que nem o Arlindo fala. Você tem que usar o teu corpo sutil, o teu corpo-mente, o organismo como um todo, como um laboratório onde você vai fazendo as tuas averiguações, as tuas discriminações, e você vai vendo que a coisa realmente funciona na prática. Então, o próprio Vedanta já diz, isso não é para ser uma crença, você tem que averiguar e ver se é real, né? E quando você vê que é real, você passa a adquirir uma confiança cada vez maior em cima das ferramentas, né? Isso é uma coisa muito importante. Foi o que a Betânia disse, né? Vai vindo uma confiança. É o que se chama em Vedanta de Shraddha, né? Que as pessoas traduzem como fé, mas não é como a fé como a gente foi habituado a ver, né, na nossa sociedade, né? É uma fé que aguarda, né? Ela aguarda a comprovação aí, porque ela já viu que funciona, né? Muito bom, gente. É isso aí mesmo. Muito contente aí com esses testemunhos aí, né? Cada vez as coisas vão ficando mais claras à medida que as confusões vão sendo desfeitas, né? É assim que a coisa vai ocorrendo. Bom, gente. Então, Alex, só uma última aí. É como falo para meus alunos, né? Tem que aplicar o SPQ. Saber, poder e querer. A diferença, o que faz a diferença é querer. Se você sabe e não pode, e não quer, não adianta nada. Você pode ter muito conhecimento, mas no final você tem que querer mesmo. Isso é o que faz para mim a diferença. Isso é o que fez a diferença, né? É o que se chama, assim, que a gente estudou como resolução, intenção, né? O indivíduo está resoluto, né? O indivíduo resoluto é um indivíduo determinado, né? Ele está determinado, ele está realmente engajado na coisa, né? Está comprometido, como a gente fala, né? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, gente. Valeu mesmo. Muito bom, é isso aí mesmo. Vamos aplicando as coisas que eu estou vendo aí, vocês falando,
bate com coisas que eu vou vivendo também, coisas que eu converso com outras pessoas também. É isso aí mesmo. É um caminho exigente, mas ele é muito bom. E olha, eu não acho nem esse modelão do Vedanta, eu não acho ele nem tão pesado como as pessoas dizem, né? Depois de um tempo olhando para ele, você vê que ele é de um óbvio assim, impressionante, né? É uma obviedade assim, é o óbvio do óbvio, né? É a melhor descrição que eu vi até hoje na minha vida, disparado. Tão boa que realmente ela serve para navegar, né? Tem um bom navegador, né? O Vedanta é um bom sistema operacional, muito bom, viu? Muito poderoso. Bom, gente, então. Alex, Oi, fala aí, é, Fernando. então, para a próxima, você vai explicar por que 20 anos atrás você viu o livro e não entendeu nada, né? Já está explicado, né? Eu estava muito doido atrás de experiências, né? Experiências Vamos místicas, entender o tudo. que é esotérico e o que é segredo, né? Que às vezes o Vedanta Isso. cai como um segredo. Mas é para a próxima, né? É, Ok. é isso aí, gente. Então, vamos encerrar, então? Eu queria fazer um comentário. Se você, assim, que está ouvindo isso aqui, né? Eu devia até fazer antes, né? Se você está ouvindo isso, está vendo que o Vedanta está dando, realmente está fazendo você olhar as coisas de um modo diferente, está tornando o seu viver mais fluido, né? Menos obstáculos. Tá? Se você está trançando melhor em Mítia, né? Como se fala aqui em Minas, eu estou trançando bem nesse negócio, né? Se você está voltando isso, então doe, né? Doe o que você puder, né? As doações é que sustentam a Sampradaya, porque não se cobra nada, não tem um valor estipulado por nada, o material é todo disposto, né? No site, tudo à disposição dos interessados, tudo. Então, se você sente que realmente a coisa te acrescenta, doa. Doa porque é importante, né? Isso tem condição de manter o trabalho em atividade. É também algo que é fundamental, né, para que a gente continue recebendo aulas de bom nível, como a gente recebe do professor, tudo, né? Então é espontâneo de sua parte. Você sente que está acrescentando mesmo, doe, dê uma retribuição até para que isso possa ser usufruído, né, no futuro por outros, né? Uma vez que a gente faz esse caminho, a gente vê como ele pode ser bacana para os outros. Beleza, gente? Então vamos encerrar aqui com Purnamadá. Vamos lá, então. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado ao Vedanta, muito obrigado a toda essa Sampradaya e os seus professores excelentes. Obrigado a todos e obrigado a todas. Até a próxima. Uma ótima noite para todos. Tchau, gente.